Militares não querem dar posse ao vice. O eterno conciliador costura um acordo. João Goulart assume, mas não manda. O poder fica com o próprio Tancredo, no papel de primeiro-ministro. Durante o regime militar de 64, Tancredo se alinha à oposição, mas mantém a confiança dos quartéis. O doutor Tancredo tinha sido tudo. Ora, o que faltava? Ser presidente da República. Ele dizia e repetia, política é destino. Eu acho sim que ele sonhou com a presidência da República cada dia dos seus 51 anos de vida pública. O projeto tem de esperar. Na década de 80, o país vai às ruas, quer eleições diretas para presidente. Tancredo discursa, conversa, faz alianças, mas vê o sonho das diretas já ser derrotado no Congresso. Tem uma coisa importante. Tancredo começa a fazer essa costura política muito antes das diretas. O colégio eleitoral. A disputa é com o representante do regime, Paulo Maluf. Tancredo faz mais um acordo. Aliado ao ex-presidente do partido do governo, vence por 300 votos. Voto em Tancredo Neves na vitória! Eleito, viaja pelo país e pelo mundo. Volta a Brasília para montar o gabinete, mas é apanhado pela doença que insiste em esconder. No dia 12 de março, o médico do presidente é chamado e percebe a gravidade do caso. Quando toquei no abdômen, ele reagiu. Quando eu fui tocar outra vez mais profundamente, ele já não deixou que eu colocasse a mão, de tanta dor que ele sentia. No dia seguinte, um cirurgião examina o presidente e se assusta. 20 anos depois, o médico revela os bastidores daquela consulta. Quando eu cheguei, eu fiquei estarrecido, com toda sinceridade, e disse, presidente, o senhor está com um quadro de extrema gravidade, de forma que o senhor deveria sair daqui direto para um hospital. O que ele disse para o senhor? Antes da posse, nada de cirurgia. Mas até aí... Vamos me dá antibióticos, entendeu? Trata de mim, que eu quero tomar posse. Depois da posse, no Congresso, que é a posse oficial, a posse legítima, eu vou para o hospital com vocês. Posso lhe dizer uma expressão, posso pronunciá-la. Eu estava realmente desesperado. Se tivéssemos aqui uma Bíblia, eu juraria com as minhas mãos sobre a Bíblia. Mas afinal, por que Tancredo Neves, um homem esclarecido, se recusa terminantemente a vir para um hospital e a receber tratamento adequado? O que faz o presidente eleito do Brasil ter tanto medo de adiar a própria posse? Ele havia recebido informação de fonte em que confiava de que o general Figueiredo não daria posse a seu vice de Tancredo, José Sarney. Mas não era só isso. Tancredo sempre trabalhou com os riscos de setores mais radicais, minoritários certamente, mas ainda setores radicais das Forças Armadas que poderiam, de alguma forma, encontrar algum pretexto para um retrocesso. Tancredo deixa a saúde para depois, mas ela corta o caminho do presidente, bem na véspera da posse, depois de uma missa na igreja Dom Bosco. Voltamos à granja do Riacho Fundo e ali, tomando um lanche por volta de 7, 8 horas da noite, do dia da véspera da posse, ele se sente mal e vai se deitar e nessa hora eu começo a procurar os médicos. O clínico e o cirurgião chegam à granja do Riacho Fundo, convencem Tancredo a ir ao hospital, com o pretexto de fazer novos exames. Em pouco tempo, a notícia de que Tancredo Neves está internado aqui no Hospital de Base, o maior hospital público de Brasília, se espalha pela capital federal, que a essa altura está tomada por visitantes que vieram para a festa da posse do dia seguinte. A segurança do hospital até tenta impedir, mas não consegue. E num instante, uma multidão de autoridades, políticos, curiosos, invade esses corredores. A confusão é tamanha que a própria equipe do hospital é afetada e leva o presidente Tancredo para o centro cirúrgico errado na hora da operação, o que obriga o presidente eleito da República a circular pelos corredores do hospital de base numa maca coberto por um lençol. Levei um susto, porque do quarto ao elevador tinha um mundaréu de gente, era um circo, pois aí eu espantei. Eu falei, mas como? Ele só me pediu assim, meu filho, põe o lençol
no meu rosto, eu me cubra, e eu fiz isso, eu pus o lençol no rosto dele. E tinha uma pessoa que ainda quase tentou, queria levantar o lençol, porque não tinha segurança, era eu, o médico e o presidente da República na máquina. E aí no canto, um lá gemendo, baleado, sanguando nos corredores, uma coisa parecia um inferno de Dante. Quando Tancredo chega à sala certa, o lugar está lotado. Na sala cirúrgica, que estava tudo isolado, tinha outro circo. Políticos parametrados com roupa de médico para assistir a operação. Não há quem tenha pesquisado o assunto que registre menos de 30 pessoas no ambiente cirúrgico, na primeira cirurgia. Do lado de fora, a confusão não é menor. Começa uma onda de boletins médicos desencontrados. O presidente eleito Tancredo Neves acaba de entrar na sala de cirurgia. Repito, o presidente eleito Tancredo Neves acaba de entrar na sala de cirurgia do Hospital de Base aqui em Brasília para ser operado de apendicite aguda. O diagnóstico oficial logo muda. A nova versão é trazida pelo secretário particular do presidente, o neto de Tancredo. Diagnóstico de vertículo de Beckel. Sem o menor problema, o presidente passa bem, a cirurgia foi um êxito e o Brasil pode suspirar aliviado. E o presidente Tancredo Neves deve tomar posse amanhã na presidência do Brasil. Não é o que acontece. Prometo. Quem toma posse na manhã do dia 15 é o vice, José Sarney. Cumprir a Constituição. Mesmo assim, há otimismo. Naquela noite, a primeira-dama, Dona Rizoleta Neves, vai ao jantar de inauguração da nova República. E a presença dela neste ambiente de confraternização demonstrava as boas condições de saúde do Dr. Tancredo. A verdade é outra. O presidente tem um tumor, um leiomioma, benigno, mas infectado. 20 anos depois, o patologista admite que escondeu o diagnóstico. Eu disse, olha, eu posso fazer alguma coisa que contraria o Código de Ética Médica, mas, considerando a situação atual e o medo de que nós não tenhamos a posse do presidente, porque se for divulgado que ele tem um tumor, e não importa naquele momento se é um tumor maligno ou benigno, basta dizer para o público que é um tumor, e então vão dizer o homem está com câncer e ele vai morrer. Então eu faço o seguinte, eu faço um outro laudo, esse outro laudo, eu faço um laudo igualzinho a esse, só que ao invés de eu colocar leiomioma infectado, etc. e tal, eu vou colocar diverticulite aguda perfurada. O quadro clínico do excelentíssimo senhor presidente da República... Acho que os médicos também fizeram leitura política. Ou seja, até por serem de Brasília, eles perceberam a bomba atômica que era a não posse do Dr. Tancredo. Acabou gerando um desgastante e desnecessário jogo de insegurança, de suspeição, e abriu caminho para as lendas, né? O tiro, o envenenamento... Esse monte de lenda, né? Essa minha atitude não causaria, como não causou, dolo ao paciente, porque o cirurgião sabia do diagnóstico. Ao clínico, que o clínico sabia do diagnóstico. À família, que a família sabia do diagnóstico. E ao representante, ao porta-voz da presidência da República, que sabia do diagnóstico. A retirada do tumor não cura o presidente. Os intestinos não funcionam. Os pulmões preocupam. Os médicos não se entendem. Teve alterações respiratórias, compreendeu? Infecciosas. Ele está com edema pulmonar. O que significa alteração respiratória? O que significa alteração respiratória? Significa pneumonia. Não há pneumonia no presidente. Fizemos um controle hematológico do presidente agora de tarde. O hemograma do presidente a esta altura é um hemograma praticamente normal. Médicos de São Paulo e de Minas são chamados. Vem uma segunda cirurgia. O intestino é desobstruído. Um novo especialista vai para frente das câmeras e insiste no tom otimista. Eu creio que dentro de 7, 8 dias ele poderá deixar o hospital. O seu presidente, Tancredo Neves, tem condições físicas, no meu entender, e psicológicas para assumir este mandato e, se quiser, mais outro. A melhora do paciente anima os médicos. Uma sessão de fotos mostra o presidente ao país.
Mas em poucas horas, uma nova complicação vai exigir a transferência para São Paulo e selar o destino de Tancredo. Ele teve uma hemorragia grave numa noite, por um processo infeccioso intestinal pós-cirúrgico que liberou uma artériazinha no intestino que começou a sangrar. Ele tem uma hemorragia de quase 3 litros. Eu vim sentado no avião, no chão do avião, sem cinto, sem nada. Ele na maca e eu com sangue espremendo sangue. Eu ficava com a bolsa de sangue espremendo a bolsa de sangue. Porque ele tomou 3 litros só na viagem. É a primeira vez que estes médicos se reúnem desde que Tancredo Neves cruzou suas vidas. Estes 11 especialistas cuidaram do presidente durante os 27 dias em que ele ficou no INCOR. E eles afirmam, desde a primeira internação em Brasília, o presidente tinha poucas chances de sobreviver. Talvez ninguém tenha revelado. O Tancredo está doente há mais de um ano. Conversei muito com o Risoleta e eu sabia. Ele tinha crise de bacteremia. Bacteremia são bactérias circulantes que levam a essas tremores e temperatura sobe, etc., disposição. E ele tinha isso, ele se automedicava. Ele tomava 6 medicamentos por conta dos calafrios e a bacteremia que ele há mais de um ano vinha tomando. Sempre sob a supervisão do balconista da farmácia de São João del Rei. E ele tem, inclusive, fotografias várias em que ele aparece, pouco antes dessa doença final, ele aparece com a perna esquerda esticada assim, porque ele tinha dor no abdômen. A despeito da qualidade da cirurgia do cirurgião, ele tinha uma muito limitada mesmo antes da cirurgia. Paciente com mais de 70 anos, com sepsis, aonde você tem esse fato vindo ao longo de meses, o índice de mortalidade hoje é altíssimo. Ele era um paciente de alto risco já ao chegar no Hospital de Base do Brasil. Os médicos desfazem outro mito. Ao contrário do que se pensa, Tancredo Neves não morreu de infecção generalizada. Os antibióticos que ele recebeu exterminaram as bactérias que ele pudesse ter tido. Foco infeccioso nós não encontramos na autópsia, mas o órgão realmente que talvez tenha sido o mais grave que eu já tenha visto em toda a minha experiência de patologista, um pulmão muito organizado por fibrose, que já é uma evolução, assim, como ele foi muito bem cuidado, foi tentado tudo para mantê-lo vivo, houve um prolongamento da vida dele, mesmo com esse comprometimento pulmonar. Tancredo Neves foi vítima da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, desconhecida na época pela medicina. Quando existe um foco infeccioso, o organismo cerca o inimigo com uma inflamação. Em alguns casos, o corpo perde o controle desse contra-ataque. A inflamação atinge outros órgãos, mesmo depois de a infecção ter sido controlada. No caso de Tancredo, o processo começou nos pulmões, já enfraquecidos pelas diversas transfusões de sangue. A inflamação provocou fibrose, endureceu os tecidos pulmonares e dificultou a respiração, provocando o chamado pulmão de choque. Depois, o problema se espalhou, até a morte por insuficiência múltipla de órgãos. Hoje nós sabemos que o que ele teve foi um pulmão de choque pela politransfusão e pelo estado de baixo débito que ele ficou durante todo o transporte. Ele morreu basicamente do pulmão. Eu não tenho dúvida em dizer que Tancredo imolou-se pela democracia, pela reconstrução democrática. Ele sabia que a sua figura era o grande fiador de todo aquele processo. O Tancredo é um bom estrategista político. Como estrategista, ele pensou quais eram os riscos que ele corria para chegar à presidência da República e achou que podia controlar a doença. Ele estava fazendo uma jogada política. Deu errado, né? Ele não era Deus. No dia seguinte à cirurgia em Brasília, quando eu entro na UTI no quarto, ele, lúcido, segura minha mão e diz: eu não merecia isso.